E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo de pós-rodada do Palpicast, o videocast dos palpites. Não esqueçam de acessar o nosso site, palpite.es. Esse meio de semana ainda não conferi quais campeonatos europeus tem, eu acredito que algum tenha jogo. Temos a final da Copa do Brasil, né? O segundo jogo com o Palmeiras recebendo o Santos. Em seguida esses jogos vão estar lá no site. Estamos aqui, não esqueçam de curtir nossa página no Facebook e seguir a gente lá no Twitter para estar sabendo o que a gente está fazendo lá no site. Nós vamos falar hoje da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. 37ª rodada que começou com o São Paulo vencendo o Figueirense. Antes, só um pouquinho aqui. Como vocês já sabem, o Corinthians é o campeão, né? O campeoníssimo do campeonato. O Corinthians é o campeão, 80 pontos, é o primeiro colocado. O segundo e o terceiro já estão classificados para a Libertadores, que é o Atlético Mineiro com 66 e o Grêmio com 65. Eles ainda lutam pelo vice-campeonato. O quarto nesse momento é o São Paulo, que está com 59. O único que ainda tem chance de alcançar o São Paulo é o Inter, que está com 57 na quinta posição. Lá na parte de baixo, o Joinville já estava rebaixado. Goiás, Vasco e Figueirense ainda estão na zona de rebaixamento, brigando aí com o Avaí e o Coritiba pela permanência desses 5. 3 irão cair para a segunda divisão no próximo ano. A pior situação é a do Goiás, que logo em seguida a gente vai falar mais um pouco. A rodada começou no sábado. O São Paulo teve muita dificuldade contra o Figueirense, chegou a estar perdendo, no final conseguiu a virada e venceu por 3-2. Com esse resultado, o São Paulo encaminhou sua classificação, né, para a Libertadores. Para o Inter conseguir uma classificação na última rodada, tem que vencer o seu jogo contra o Cruzeiro em casa e o São Paulo perder para o Goiás. A única coisa que fica um pouquinho matutando na minha cabeça é que o Goiás ainda sonha em não ser rebaixado, né, então ele pode complicar o jogo para o São Paulo. O Inter venceu o Cruzeiro em casa, eu não acho nada absurdo. E só fica a minha dúvida se o São Paulo vai conseguir controlar o Goiás e o ímpeto que deverá ser grande na última rodada. Seguindo a rodada 7h30 do sábado, o Fluminense empatou com o Inter saiu ganhando e cedeu empate para o time do Fluminense já de férias. O resultado foi péssimo para o Inter, que poderia, com uma vitória e um empate, que é mais plausível do São Paulo na última rodada, conseguir a classificação para a Libertadores. Mas acabou se complicando com esse empate, muito difícil a classificação agora. Já o Fluminense é o 13º, sem nenhum risco de rebaixamento. Seguindo, o Avaí, às 9 da noite, no sábado, também conseguiu uma vitória sobre a Ponte Preta, 1-0. O Avaí saiu da zona de rebaixamento com esse resultado, é o 16º com 41. Já a Ponte não quer mais nada, não tem mais nada a fazer no campeonato, é a 10ª colocada com 51. O Avaí vai para a última rodada ainda necessitando de resultado para não cair para a Série B no próximo ano. Se o Avaí empatar, ele já não corre mais risco, né? O Avaí, se não me engano, joga contra o Fluminense na última rodada. Porque o Goiás tem 38, né? E... Não, tô falando bobagem, pessoal, tô falando bobagem. Figueirense e o Vasco tem 40 e pode ultrapassar. Se um ultrapassar, o Avaí já cai. Então vamos lá. Seguindo, o Vasco conseguiu mais uma vitória aí nessa reta final de campeonato sobre o Santos, já no domingo às 5 horas. O Vasco conseguiu essa vitória com gol de pênalti, né? Pênalti que muitas pessoas têm dúvida, mas eu vi o lance. Eu acho que se o Nenê não tivesse dado o pulo que ele deu no pênalti, ele teria perdido a perna, então ele tinha que pular para não se machucar. Mas o goleiro ia fazer o pênalti, então para mim o pênalti foi... não houve o fato da consumação do pênalti, mas foi pênalti, porque o cara ia atropelar o Nenê, o goleiro do Santos. Então o Vasco ganhou, é o 18º com 40, depende de vencer na última rodada e resultado paralelo. Deixa eu ver, tem que tirar um saldo de gol incrível contra o Coritiba se quiser. Ultrapassar o Coritiba, por exemplo. Tem que ultrapassar 2, né? Não tem choro pro Vasco. O grande jogo da rodada, né? O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1, confronto direto aí pelo vice-campeonato. O Grêmio saiu ganhando, o Atlético Mineiro empatou e numa falta daquelas marotas por baixo da barreira, o Grêmio sacramentou a sua vitória, encostando ali, ficando a 1 ponto do Atlético, que é o segundo nesse momento. A liga vai ser boa aí na última rodada, mas eu acho que o Atlético joga em casa, eu acho não, tenho certeza, o Atlético joga em casa. Eu acho que deve vencer e conseguir esse vice-campeonato. O Cruzeiro conseguiu uma vitóriazinha protocolar às 5 horas da tarde. O Cruzeiro ainda ali já não nutria mais chances de chegar à Libertadores, né?
que dependia do São Paulo e do Inter não vencerem. O Inter empatou, mas o São Paulo venceu, então o Cruzeiro não tem mais chance, mas venceu o Joinville, que já está rebaixado por 3-0. E um jogo aqui que também não valia muita coisa, vamos ver aqui, né? O Sport já não tinha mais chance, o Sport venceu o Corinthians por 2-0. O Sport muito forte nele do Retiro, apesar do jogo ter sido ali na Pernambuco, né? O Sport muito forte nos seus domínios, conseguiu grandes resultados lá, venceu o Grêmio, venceu o Atlético Mineiro. O Sport incomodou bastante nesse campeonato e não conseguiu sua vaga na Libertadores por detalhe, né? No final das contas vai ser por 3, 4 pontos no máximo que o time do Sport vai ter ficado fora. Ou talvez até uma vitória, né? 2 vitórias a mais. É um time desses ali, depois do Corinthians, é o time que menos perdeu, né? Fato interessante. Então o Sport venceu o Corinthians por 2-0, grande resultado do Sport. Já às 6 da tarde do domingo, o Coritiba conseguiu uma excepcional vitória contra o Palmeiras fora de casa. Palmeiras ladeira abaixo, final de ano melancólico do Palmeiras. Se não conseguir a virada nessa final da Copa do Brasil contra o Santos, vai ter sido um final de ano muito complicado para o Palmeiras e começa a ter dúvidas na permanência do Marcelo Oliveira para a próxima temporada. O Coritiba precisa de um empate na última rodada para não cair mais. O Coritiba que recebe o Vasco, né? Situação complicada do Vasco, né? O Coritiba jogando em casa, precisando só de um empate, e o Vasco precisando vencer. Também no domingo às 18 horas, às 6 da tarde, o Goiás conseguiu uma vitória sensacional contra a Chapecoense fora de casa por 3-1, se mantendo vivo ali ainda na luta pela permanência na Série A. O Goiás precisa que Vasco, Figueirense e Avaí Vasco e Figueirense consigam no máximo um empate, o Avaí seja derrotado e o Goiás ganhar na última rodada para se salvar. O Goiás ganhar do São Paulo, no caso. Tarefa complicadíssima a do Goiás, mas mesmo assim ganhou uma sobrevida de mais uma rodada. E fechando a rodada, também no domingo, às 7h30 da tarde, o Atlético Paranaense goleou o Flamengo por 3-0. O Atlético Paranaense é o 9º com 51. O Flamengo é o 12º com 49 no jogo que já não valia mais nada. Mesmo assim, vale para mostrar a fragilidade que foi o time do Flamengo, né? Eu já falei em outros vídeos que eu acho que a defesa do Flamengo é o seu ponto mais fraco. E foi o que determinou essa campanha fraca do time. Porque a parte da frente do time, apesar daquela bebedeira do pessoal e do afastamento, o time era considerável do meio para frente, mas do meio para trás ali eu acho que fica um pouco a desejar. É o que o Flamengo deve reforçar na próxima temporada, se lá tiver um planejamento de futebol consistente e sério. Era isso aí então, pessoal, os meus comentários pós-rodada aí, o que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a 37ª, Campeonato Brasileiro da Série A, né? Esperamos vocês dando seus comentários aqui no vídeo, deixando seu gostei ou não gostei e inscrevendo-se aqui no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. É isso aí, pessoal, valeu, até uma próxima.